E aí pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo bem rapidinho para eu mostrar para vocês como é que vocês podem fazer um documento simples no Leaks. Para isso eu vou mostrar como é que eu vou fazer a minha primeira lista de exercícios. Vou colocar esse arquivo .leaks ali no Moodle e vocês podem usar como modelo para fazer a lista de exercícios. Para a cena 2, abro o Leaks. Vou colocar ele em tela cheia. E aqui, olha só, aqui em cima eu posso abrir um novo arquivo. Vocês também podem utilizar arquivo novo no menu do Leaks. Aqui, tá vendo? Tem uma janelazinha que vocês podem abrir e a primeira coisa que vocês vão colocar aqui é um título. Esse título eu vou colocar assim, lista de exercícios 1. Esse é o título da nossa lista de exercícios. Eu vou salvar o documento. Vou salvar o documento aqui na disciplina de Mecânica Clássica, no semestre letivo suplementar, lista de exercícios 1. Clico Enter e vai para a linha de baixo. É bem simples. Aqui agora eu venho e coloco autor. Nome do autor, tá certo? Coloco mais um. Eu também tenho outras opções, por exemplo, data, resumo, endereço e etc. aqui na matéria pré-textual, tá certo? Só para vocês verem como é que fica, eu vou colocar um textinho blá aqui. Esse botão com dois olhinhos, ele vai compilar esse aqui num arquivo PDF. E esse arquivo PDF, se vocês observarem bem, aparece o título, o nome do autor que vocês colocarem, vão ser vocês mesmos, e aparece a data aqui, tá certo? Agora percebam bem uma coisa, está em inglês, né? Se vocês quiserem colocar em português, vai ser necessário que vocês venham aqui, documento, configurações. Aí eu vou configurar o documento. Eu sugiro que vocês, em qualquer outro documento, fuçem aqui um pouquinho, né, para saber o que são essas coisas. Por exemplo, vocês podem mudar fontes, a disposição do texto, espaço entre linhas e etc. Mas eu sugiro que vocês não mexam nisso por enquanto. No layout da página, eu sempre coloco A4. Venho aqui no aplicar. Margens da página. Vocês podem deixar como estão, ou vocês podem colocar valores em centímetro para as páginas. Eu vou colocar, por exemplo, 3 centímetros para cada um desses aqui. O resto eu não vou mexer. Mas o que eu quero mexer é aqui no idioma. No idioma, vocês vêm aqui em Português Brasil. E tá tudo certo por enquanto. Dá uma olhadinha nas outras coisas que tem, tá certo? Mas por enquanto é nisso aqui que nós vamos nos ater. Então você pode clicar no OK ou no aplicar e fechar. Quando vocês compilarem de novo o PDF, agora vai aparecer aqui 3 de setembro de 2020 em português, tá certo? Isso vai permitir, inclusive, que o próprio corretor ortográfico do Leaks funcione de maneira adequada. Aqui eu vou fazer assim, olha só. Eu vou inserir uma seção com asterisco. Seção com asterisco é uma seção não numerada. Que eu vou colocar aqui, problema 1. Se eu quiser a seção numerada, eu clico aqui em cima. Vai aparecer uma numeração aqui bonitinha, tá certo? Eu vou deixar a seção não numerada, justamente porque já está escrito ali problema 1. E aqui embaixo eu vou escrever: considere os sistemas de coordenadas cartesiano, esférico polar
e cilíndrico. Aí eu venho aqui, posso colocar item 1. Aí eu vou colocar o item 1. Escreva as coordenadas esférico-polares tá vendo? Escreva as coordenadas esférico-polares. Aí olha só o que eu vou fazer. Se vocês copiaram aquele arquivo COA mod direitinho, vocês podem usar um comando M para abrir uma janela matemática aqui. Tá certo? Se vocês não quiserem fazer isso, é só vocês virem aqui inserir matemática fórmula inline. Vai acontecer a mesma coisa. Mas o comando M vai abrir essa formulinha. Aí eu vou colocar, tá vendo aqui? Eu vou colocar parênteses R. Aí eu quero colocar a variável θ, né? Para eu colocar a variável θ, eu coloquei um atalho, é comando GV. Você mantém o comando apertado, GV. E a coordenada φ, mas vocês podem colocar um comando. É uma barra invertida, var_φ. Aperta um espaço, ela entra aqui. Essas letras gregas, elas estão aqui, ó. Bem no canto inferior, vocês podem colocar todas as letras gregas por aqui também, sem precisar de teclas de atalho. Algumas letras gregas eu não tenho teclas de atalho, mas a maioria eu tenho. Por exemplo, alfa, beta, gama e etc. Né? Então eu quero que vocês escrevam as coordenadas esféricos polares, r, θ e φ, em termos das coordenadas cartesianas. Eu tenho também uma tecla de atalho para esses parênteses, que é Ctrl parênteses, tá certo? Ou seja, o Ctrl 0, para mim, ele abre esses parênteses. E as coordenadas cartesianas eu vou escrever assim, vou x, y, z. E eu quero que vocês me descrevam como é que é essa relação entre as coordenadas r, θ e φ e x, y, z. O segundo, eu quero que vocês escrevam tá vendo? Faltou coordenadas cilíndricas. Ó, faltou um acento, tá vendo que esse verdinho aqui é o corretor de texto. Vocês podem corrigir. As coordenadas cilíndricas são ρ, que é Ctrl G, R, θ de novo, e agora eu tenho a coordenada Z em termos das coordenadas cartesianas. X, Y, Z. E agora eu quero escreva a transformação de coordenadas inversa para os casos 1 e 2. Esse exercício ele exige que vocês saibam um pouquinho de trigonometria e que vocês vão observar figuras das coordenadas esférico-polares ou das cilíndricas com relação às coordenadas cartesianas. Essas figuras vocês encontram na internet ou em livros textos em qualquer lugar. Tá certo? Aí eu quero que vocês façam o seguinte, vocês escrevam assim, resposta. No meu caso, eu vou ter uma resposta sugerida. Eu vou fazer o primeiro. É o seguinte, eu sei que R é a distância entre a origem e o ponto, portanto, e o ponto em questão. Assim, aí eu vou usar um outro ambiente que eu vou
que eu posso usar como tecla de atalho Shift Ctrl N. Aí, perceba que em vez dele colocar um ambiente matemático na linha, ele coloca na linha de baixo. Isso aqui está aqui, ó, inserir matemática fórmula displayed. Eu também tenho como fazer uma fórmula numerada e tenho outros tipos de fórmula também. Agora, se a coordenada r é a distância entre a origem e o ponto, então r, em razão do teorema de Pitágoras, da métrica euclidiana, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Portanto, eu dou alguns espaços que para mim é shift comando espaço. Aí eu venho aqui e coloco um therefore r é igual. Vamos colocar uma raiz quadrada aqui. Vamos aqui embaixo de novo. Eu tenho aqui inserir raiz quadrada, olha só. Tá certo? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Prestem atenção que a solução para r dessa equação teria um mais ou menos aqui na frente. Barra Pm. Só que a solução, obviamente, é a raiz quadrada positiva, porque r é sempre positivo. Tá certo? Então eu venho aqui, coloco um ponto e vou para... e continuo escrevendo. Então r em função de x, y, z já está escrito. Então vocês vão continuar fazendo o problema. Eu não preciso dar Enter aqui. Se eu der Enter, eu vou ter um novo... Se eu der Enter, eu vou ter um novo item. Então eu volto, deleto. Eu simplesmente posso continuar escrevendo. Aí eu digo assim, por exemplo, a coordenada θ é o ângulo entre o eixo z, né, e a reta R. Assim, obviamente, eu sei que venho aqui, eu sei que z é igual a R cosseno θ. Correto? Esse aqui ele resolve a terceira questão, certo? Mas geralmente é mais fácil encontrar as transformações inversas primeiro. E né? A coordenada var-φ, por outro lado, ela é o ângulo entre o eixo x e a projeção da reta R no eixo XY. Ou, desculpem, não é no eixo, é no plano XY. Assim, ou portanto, vocês escrevem do jeito que vocês quiserem. Portanto, eu sei que x vai ser igual. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou projetar R. Eu faço a projeção de R no plano XY. R no plano XY é R seno θ. A função seno, eu venho aqui, olha só. Exponencial, tangente, etc. Eu tenho todas as funções trigonométricas aqui. Né? Então a função seno está aqui. Eu tenho a tecla de atalho. E como eu não tenho a tecla de atalho para ela, mas eu sei escrever no comando LaTeX, que é barra invertida sin. Esse me dá a função seno. R seno θ vai me dar a projeção de R no plano XY. Aí eu pego essa projeção de R no plano XY e projeto no eixo X. Quando eu projeto no eixo X, eu vou ter barra cosseno
de var_phi. Clicando com o botão direito do mouse, eu venho aqui, aparece a fórmula inline, a fórmula displayed, que é a que está, e tem um ambiente matemático que chama ECNARray. Vocês podem clicar aqui. Quando vocês clicam aqui, parece que não aconteceu nada, mas aí quando vocês apertam Ctrl Enter, abre uma nova linha na mesma equação. E aí eu posso escrever a coordenada y em função de r, θ e φ, tá certo? A coordenada y continua sendo r seno θ, que é a projeção da reta r no plano xy, e agora a projeção da reta restante no eixo y, que claramente seno de φ. Isso aqui responde a pergunta 3, né? Mas como é que eu acho, então, as coordenadas esféricas polares em termos das coordenadas cartesianas? Eu devia ter feito o inverso, mas agora que eu estou aqui, é assim mesmo, tá certo? Primeiro, note que se eu dividir y por x, eu cancelo r, cancelo seno θ e eu vou ficar com tangente. Então eu vou ter aqui, note que aí eu vou incluir uma fração. Ctrl F me dá uma fração. Outra coisa que me dá uma fração é o tal do barra frac. Né? De novo, barra frac. Esse é o comando LaTeX para frações. Então, y sobre x vai ser igual seno θ sobre cosseno θ, sobre cosseno θ, desculpa. Para vocês não escreverem var_phi o tempo todo, ali não é θ, é φ, né? Vocês podem copiar e colar, simplesmente, aqui. Que é igual a tangente de φ. Aí eu consigo escrever, bom, eu já escrevi r em função dessa raiz, e agora eu consigo escrever φ, né? Portanto, o φ é igual ao arc tangente. Esse é o comando para arc tangente, mas se vocês quiserem, vocês vêm aqui, olha só, vocês vão encontrar. Esse é o arco tangente de y sobre x. Então está respondido, eu tenho, primeiro eu respondi r em função de x, y, z, agora o φ em função de y e x. E aí agora, olha só, aqui eu posso utilizar essa equação, aí eu coloco assim, coloco um ponto aqui dentro, ainda cosseno θ é igual a z sobre r, que portanto é igual, z sobre a raiz quadrada é barra squirt, barra s que é rt, se vocês quiserem fazer direitinho, mas vocês podem vir ali, também aqui na raiz quadrada direto. Inserir raiz normal, está por aqui. E aqui é x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Portanto, θ é igual a cosseno, errei. Então, como eu não sei escrever, eu venho aqui, arco cosseno, aí eu venho aqui e copio esse senhor aqui. Se quiser colocar entre parênteses, pode colocar um parênteses aqui, sem problema nenhum. Tá certo? Então, note que a resposta para 1 está aqui e está aqui. E está
aqui. Se vocês fizerem desse jeito, tá ótimo, porque eu consigo entender perfeitamente tudo que vocês fizeram. Portanto, por favor, sejam analíticos, tá certo? Escrevam o que vocês estão fazendo para eu poder corrigir as suas listas de exercícios da melhor maneira possível. Vamos dar uma olhada como é que fica? Vou salvar e aqui eu vejo como é que ficou. Olha só, lista de exercícios 1, nome do autor, problema 1, está aqui o problema, e a minha resposta da questão 1 está aqui. Tá certo? Vocês não devem ter muitos problemas em usar o Leaks, é uma ferramenta muito boa. E aí, quando vocês forem responder a segunda questão, deixa eu voltar lá no Leaks, quando vocês forem responder a segunda questão, vocês dão um Enter aqui, cabe um 2. Tá certo? De repente, aí vocês vão responder a segunda questão. Lá na lista de exercícios, vou colocar só o problema, tá certo? Eu não vou a resposta sugerida essa aqui. Vocês devem fazer a mesma coisa para as coordenadas cilíndricas ρ, θ e z. E depois eu quero que vocês escrevam a inversa. Aqui eu já escrevi a inversa. Em x, y e z já estão aqui. Tá certo? Vocês já deduziram, então, na questão 3, para o caso 1, é só vocês repetirem e dizer assim, olha, como já deduzido, x é isso, y é isso e z é isso e acabou a história. Tá certo? Se vocês tiverem problemas, a gente se vê nos encontros síncronos da disciplina. Então, até mais e valeu!